Já faz quase uma década que o final de Game of Thrones foi ao ar, e mesmo assim diversas questões e mistérios da série que foram plantados ao longo das suas diversas temporadas continuam sem resposta. No vídeo de hoje, galera, nós vamos desbravar e discutir os mistérios, teorias e perguntas que até hoje não foram respondidas no desfecho de Game of Thrones. Desde destinos inconclusivos, profecias esquecidas e furos de roteiro que ninguém conseguiu engolir. Antes de tudo, já senta o dedo do like aí embaixo do vídeo se você apoia o nosso conteúdo e também confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão para continuar acompanhando mais vídeos como esse e outros desse universo tão grandioso. Combinado? Então bora pro vídeo. O Norte. A coração de Sansa Stark, sendo proclamada Rainha do Norte na cena final de Game of Thrones, gostando ou não, um dos pontos altos do final da série. No entanto, o Norte, como bem sabemos, foi o único dos 7 reinos que foi atacado pelo Exército dos Mortos. A sua capital e maior cidade, Winterfell, foi quase completamente destruída. Além disso, assim como vimos ao longo de várias temporadas, o tenebroso inverno, que dura anos e pode chegar até uma década, começou e está no seu ápice durante a coroação da nova rainha. O ponto é, galera, que gostando disso ou não, o Norte se tornou independente em um dos piores momentos possíveis. A própria Sansa fala lá no começo da última temporada sobre a escassez de alimentos para os próprios exércitos da Daenerys e para os dragões que a rainha trouxe consigo, devido ao terrível inverno que tá rolando lá no começo da season. Fora isso, o Norte é extremamente grande e isolado, e depende fortemente dos recursos de outros reinos para se manter vivo, o que significa que precisa importar mantimentos e alimentos de outros reinos e até mesmo de fora de Westeros. Sem ajuda ou auxílio de outros reinos, como é que o Norte vai se manter independente? E afinal, será que mesmo valeu a pena essa independência? Não seria muito melhor a Sansa se aliar ao Bran Stark, seu irmão de sangue, para governar em conjunto com o resto de Westeros e assim fortalecer o reino? Seja você fã dos Starks ou não, toda essa situação parece ter sido pensada para criar, acima de tudo, uma cena e muito mais bonita do que lógica. E agora, Bran. Falando nele, Bran Stark, numa das piores decisões dos roteiristas de Game of Thrones, foi considerado o vencedor do Jogo dos Tronos após ser escolhido o rei de Westeros, ou o que sobrou dele. Depois de anos e anos de guerras, conflitos, mortes e traições, afinal, por que todas milhares de casas e centenas de lords de Westeros aceitaram sem contestar um desconhecido no poder? Eu não sei se vocês sabem, mas não existem apenas aqueles 7 ou 8 homens que estavam lá naquele conselho do episódio final. Westeros é na realidade um reino gigantesco, composto literalmente por milhares de casas, famílias e lords. Não é à toa que Harrenhal ficou pequena no grande conselho de 101, realizado lá no começo de House of the Dragon. Entanto, a partir daí, outra questão se levanta. Como é que vai ser a sucessão do Bran? Quem que vai ser rei depois que ele morrer? Afinal, essas regras eram bem definidas até então. O filho primogênito do rei ou da rainha sempre é quem herdava o trono de ferro. Bran, ao que entendemos, não pode ter filhos, e muito menos pretende se casar. Logo, a questão de sucessão é um grande ponto de interrogação aí no final de Game of Thrones. Por muito menos que isso, a casa Targaryen instiga os dragões, assim como estamos vendo aí na Casa do Dragão. A incerteza de quem vai ser o próximo rei, o próximo na linha de sucessão de um monarca, é claramente um dos maiores perigos de um reino. Afinal, se um dia o rei ficar doente, vários lords, casas e até mercenários podem brigar pelo trono. Vence quem tem mais poder, quem tem mais nome, quem é mais bonito. Só uma guerra sangrenta novamente poderia responder. O Lorde dos Espinhos. Highgarden é um dos maiores, mais belos e poderosos castelos dos 7 reinos. Sede da Campina, essa é a casa dos Tyrell, uma das famílias mais ricas também de Westeros. A Campina, por sua vez, é um reino comparado ao tamanho da França. Tem terras férteis, produtivas, o que faz esse reino possuir a maior população dentre todos os outros de Westeros, assim também como os maiores exércitos. E é verdade, sim, Game of Thrones subestimou demais a Campina lá na sua 7ª temporada, quando a gente vê o castelo dos Tyrell, que é tão imponente quanto um posto de gasolina. Porém, nada explica o fato do Bronn, um mero mercenário, um Zé Ninguém, ter dado esse castelo, assim como todo o reino da Campina no final de Game of Thrones. Bronn jamais teria conhecimento e, acima de tudo, apoio para governar um reino tão grande e poderoso. Para vocês terem noção, galera, em outros momentos de Westeros, grandes casas sim caíram, e quem herdou as suas terras sempre foram grandes casas adjacentes, quase tão poderosas aquelas que caíram antes.
No final das contas, fica difícil entender como é que outros lords e as casas da Campina, que apoiavam e eram submissos à casa Tyrell, aceitaram um mercenário liderando eles, as Víboras. Além da Campina, Dorne é um dos reinos ou principados mais poderosos de Westeros. A Casa Martell é conhecida pelo seu orgulho, poder e audácia quando se trata de política dos Sete Reinos. Ao longo das 5 ou 6 temporadas, todo o enredo dos Martell foi simplesmente aniquilado pelos roteiristas de Game of Thrones, quando as Serpentes de Areia dão um golpe matando o príncipe Doran e o seu herdeiro Trystane, tudo pra morrer logo depois. Elara Sand, uma das únicas personagens restantes desse reino, acaba se aliando a Daenerys e sendo sequestrada e morta junto com a sua família logo em seguida. Dessa forma, parece que Dorne foi varrido do mapa, ou do roteiro aí de Game of Thrones. Depois dessa morte da Elara Sand, nós não sabemos quem sucedeu a família Martell, como que ficou o governo de Dorne, as alianças e nem como tudo isso foi resolvido. Afinal, não foi nenhuma, nem 2 ou 3 vezes que a história de Game of Thrones mostrou que um trono sem rei é motivo de caos, guerras e muito derramamento de sangue. Do nada, os roteiristas introduziram então, no último episódio da série, um homem que nem mesmo tem nome e ficou apenas intitulado como o novo príncipe de Dorne. Quem era esse homem? De onde ele veio? Por que Dorne, um reino tão orgulhoso e independente, simplesmente aceitou Bran como seu rei sem mesmo ter lutado uma guerra por ele? Porque, assim como a Sansa fez, esse novo príncipe de Dorne também não pediu para ser independente. Não precisa ser muito inteligente, nem um grande conhecedor de Game of Thrones para saber que a cada pergunta que a gente faz aqui, cada vez mais menos sentido esse final faz. Aniquilado, só que não. E uma das cenas mais épicas e bonitas da temporada, eu vou admitir, apesar dela não ter muitas, vemos o grandioso exército dos Dothraki correndo em direção aos mortos em meio à escuridão. Essa cena, galera, rolou na Batalha de Winterfell, lá no episódio 3 da 8ª temporada. No final das contas, se tratava de uma grande emboscada do Rei da Noite, que aniquilou grande parte de um dos exércitos mais antigos e fortes de todo o universo de GOT. De maneira brutal, os Dothraki desaparecem na escuridão, e depois quase não são mais vistos ao longo dos episódios. Esse é o fim dos Dothraki. A própria Daenerys Targaryen cita no episódio seguinte que não tem mais forças para ir pro sul, visto que perdeu pelo menos 2/3 dos seus homens. Bem, até que no último episódio, lá no final da série, vemos dezenas, na realidade milhares deles, em frente a uma grande praça onde a Daenerys faz o seu discurso da vitória. De onde é que vieram esses Dothraki? Onde é que eles se esconderam? E como eles sobreviveram àquele ataque mortal? E bem, eu nem ia falar disso, mas gente, de onde também que surgiu essa praça gigantesca no meio de Porto Real? Ao longo de diversas temporadas, da primeira até a 8ª, nós temos vários takes aéreos amplos mostrando o castelo da cidade, e essa praça nunca apareceu, nem mesmo no episódio 5, ou seja, no episódio anterior, onde a gente vê a Daenerys destruindo a capital. Fica claro que essa praça perfeitamente quadrada não existe. E até mesmo em House of the Dragon, que foi adaptada depois aí de Game of Thrones, apesar de se passar antes, quando o Red Keep apesar de estar pronto, essa praça não aparece lá. Neve ou cinzas? No final da 7ª temporada de Game of Thrones, vemos em uma das últimas cenas da temporada o inverno chegando ao sul, mais especificamente em Kingsland, uma cidade que na maior parte do tempo parece tão quente e ensolarada quanto Recife ou Salvador. E logo de cara, no primeiro episódio da 8ª, cadê toda essa neve? Cadê esse frio? Parece que foi só uma garoazinha mesmo. Como se não bastasse, faz sol, aparentemente, em toda a última season, do primeiro ao 5º episódio. Até que do nada, no último episódio de toda a série, a capital, que a Daenerys recém destruiu, aparece coberta de neve. Essa cena foi tão sem sentido que na época muitos fãs teorizaram que eram apenas cinzas do próprio fogo que a Daenerys jogou sobre a cidade. No entanto, o próprio roteiro de Game of Thrones, o roteiro original, deixa claro que aquilo é neve. Afinal, de onde vem todo esse frio de uma hora para outra? Porque ele não dá o mínimo sinal, nem no episódio anterior, que é subsequente ao último. Pelo visto, no final de Game of Thrones, nem mesmo a meteorologia faz sentido. O Rei da Noite e os seus mistérios. A primeira cena de Game of Thrones espelha diretamente o prólogo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. É claramente, pelo menos pra mim, galera, uma das cenas mais marcantes de toda a televisão. Logo de cara, a série escancara o grande inimigo, sobrenatural e místico de todo esse universo, os Caminhantes Brancos. Dessa forma, levantando muitas questões a respeito desse exército macabro. Dentre muitas, uma das principais delas é, afinal, qual é a verdadeira motivação dos Caminhantes Brancos e do Rei da Noite? O que eles buscam além da muralha? E por que estariam se fortalecendo para atacar os vivos? A princípio, sabemos que sim, ele não escolhe alvos, que todos aqueles que possuem sangue nas veias são de fato oponentes dos Caminhantes Brancos. Mas por quê?
Depois que, hipoteticamente, ele destruísse tudo, o que ele faria? Na 8ª temporada, o Bran sim diz que o objetivo do Rei da Noite é apagar a memória do mundo, mas por quê? E afinal, o que seria apagar a memória? Além disso, Westeros é cercado por água, ou seja, é uma ilha gigantesca, e é menos a metade de Westeros, que é o continente vizinho aí no mundo conhecido. Como é que o Rei da Noite, depois de destruir tudo, hipoteticamente atravessaria o Mar Estreito depois que exterminasse com o continente? São todas as questões que, de fato, infelizmente, ficaram completamente em aberto pro final da série. Fora tudo isso, sabemos que desde o começo, que os mortos-vivos estão adormecidos há mais de 8.000 anos, desde a primeira vez que foram derrotados na Era dos Heróis. Então, por qual motivo que eles acordaram apenas agora? O que esses personagens de Game of Thrones despertaram neles? Seria então esse despertar do Rei da Noite durante os poucos anos que se passam em Game of Thrones apenas uma mera coincidência? Essas podem até parecer perguntas bobas, e que hoje são indiferentes, mas é fato que ao longo das suas 8 temporadas, GOT nos fez pensar nisso. A série, galera, deu várias pistas, como símbolos em espiral, que foram plantados ao longo de várias temporadas, aparecendo em várias cenas, inclusive na última season. Se conectando a isso, Game of Thrones, na sua metade, ali por volta da 5ª temporada, impõe o Corvo de Três Olhos e os Filhos da Floresta como os grandes inimigos do Rei da Noite. Afinal, segundo a própria trama, foram os Filhos da Floresta quem criaram o líder dos Caminhantes Brancos. Tanto os Filhos da Floresta quanto o próprio Corvo de Três Olhos viviam além da muralha há décadas, ou seja, estavam lá no quintal do Rei da Noite. Por quê? Somente quando o Bran encontra esses seres mágicos que o vilão resolve matá-los. O Rei da Noite teria pelo menos uns bons anos para destruir tanto o Corvo de Três Olhos quanto os Filhos da Floresta. Porém, de forma coincidente, só na 6ª temporada, quando o Bran recebe seus conhecimentos do seu ancestral, que esse conflito ocorre. Outro ponto também mora bem aí. A criação do Rei da Noite pelos Filhos da Floresta, apesar de responder de fato, pelo menos para a adaptação da HBO, a verdade sobre a origem do vilão, acaba ocasionando também um dos maiores conflitos de narrativa e deixando em aberto uma das maiores questões da série. Acontece que na 2ª temporada nós somos apresentados a Melisandre e ao R'hllor, o Senhor da Luz, de forma bem simples, diferente da Fé dos Sete, por exemplo, onde nós temos muitos deuses. A Melisandre introduz aqui uma religião dualista, formado por 2 deuses, um representando a luz e o outro a escuridão. Isso seria um embate inevitável, onde no final apenas um deve prevalecer. No entanto, como Game of Thrones mostrou, eu falei agora há pouco, o Rei da Noite foi criado pelos Filhos da Floresta. Ele era, antes disso, apenas um homem comum e foi usado como cobaia para esse experimento místico das criaturas. Além disso, como a gente bem viu, ele é material e foi morto de forma bem simples por uma faquinha. Então, que deus é esse? Certamente não é o Rei da Noite. Logo, se R'hllor é a luz, quem é então o deus da escuridão que a Melisandre tanto fala? Se o Rei da Noite foi criado, antes dele havia apenas luz e fogo, não havia o outro lado? Além disso, o enredo da Melisandre põe na mesa um dos maiores mistérios de toda a saga. Sim, a profecia do Azor Ahai, o do príncipe prometido. De acordo com essa lenda, milhares de anos atrás, uma escuridão, a longa noite, havia caído sobre o mundo. Então, um herói chamado Azor Ahai forjou uma espada chamada de Luminífera e liderou a humanidade à vitória. Essa profecia é citada por diversos personagens ao longo de toda a série, além da Melisandre. A Kinvara, por exemplo, é quem conta sobre essa profecia para Daenerys lá na 5ª temporada. Thor, Ymir e Beric Dondarrion também são outros personagens que seguem o Senhor da Luz que propagam essa profecia, além do próprio Mestre Aemon lá na muralha. Dessa forma, galera, a gente aprende assim que o Azor Ahai e a sua profecia como um todo não é apenas uma crença isolada, mas sim algo disseminado ao longo de décadas por vários personagens de GOT. A série deixa então de maneira quase que escancarada que o Azor Ahai é aquele que vai derrotar os Caminhantes Brancos e o Rei da Noite. Com o passar das temporadas, diversas teorias surgiram de quem seria ele na série. Desde a Daenerys ao Jon Snow e até mesmo a Cersei foram fortes candidatos para ocupar o título de Azor Ahai na série. No entanto, no final das contas, como bem vimos, foi a Arya a responsável por matar o Rei da Noite e acabar de vez com exércitos mortos. Numa cena que, me desculpem, me brocha até os dias de hoje. Mas então, seria a Arya Azor Ahai? Sim, a princípio foi o que a série deixou entender, mas se você for analisar, isso não faz nenhum sentido. O problema aqui, galera, não é a Arya dar o golpe final, mas sim que ela não se encaixava em nenhum dos requisitos da própria profecia. Por exemplo, ela não nasceu em meio ao sal e à fumaça, assim como dizia a profecia. Ela também não despertou dragões de pedra, e muito menos empunhava uma espada flamejante. A série, nesse mesmo episódio que a Arya mata o Rei da Noite, esquece completamente disso e usa a Melisandre para justificar a escolha da Arya, com aquela frase de que ela vai fechar, entre aspas, muitos olhos, verdes, castanhos, azuis, etc. Mas e aí? O Azor Ahai, que a Melisandre falava tanto, foi pra onde? Bem, de férias pra bravos, talvez. Falando em profecias, uma das mais confusas e inconclusivas e criticadas também pelos fãs de toda a série
série é a famosa profecia do Valonqar, que sim, é um tanto diferente na adaptação da HBO, mas que ainda assim continua confusa e sem sentido. Essa profecia, galera, se você não lembra, é introduzida lá na 5ª temporada, durante o flashback da Cersei quando criança, que diz que uma rainha mais bela, mais jovem, vai derrubá-la e tomar o seu lugar. Durante boa parte da série, a Cersei imagina que essa rainha é Margaery. Entanto, como vimos, ela acaba derrotando sua nora e a ascendendo ao trono de ferro. A Cersei, então, parece até mesmo esquecer essa profecia depois, até que temos a Daenerys. Seria dela quem a profecia falava então? Bem, a Daenerys de fato causou o fim do curto reinado da Cersei, mas não foi ela que tomou seu lugar, muito pelo contrário, as duas caíram juntas. E afinal, por que depois da 7ª temporada essa profecia foi apagada da cabeça da Cersei, como se ela nunca tivesse existido? Sobrevivida? Drogon, como muito bem vimos, se tornou um dos personagens mais inteligentes de toda a série ao destruir com o próprio fogo o trono de ferro. Como se não bastasse, ele acaba pegando o corpo da Daenerys e levando lá pra sei lá sabe onde. Primeiramente, eu não consigo entender como ele levantou o corpo dela usando apenas uma pata. Tipo, gente, ele ficou se equilibrando com a outra. Afinal, os dragões de Game of Thrones têm apenas 2 patas, se você não sabe. Será que ele, com esse tamanho todo, conseguiu erguer sua rainha sem cair? Eu sei, me parece uma pergunta bem idiota, mas eu fiz esse questionamento que assistindo a série. Fisicamente, eu não acho que ele conseguiria erguer Daenerys como a cena mostra. Mas afinal, a grande questão sem resposta aqui, o que é que ele foi fazer com o corpo dela? Pra onde o Drogon levou Daenerys Targaryen? E acima de tudo, o que aconteceu com ele? Se tornou uma besta selvagem, solta pelo mundo? Drogon, assim como a gente viu ao longo de Game of Thrones, foi acostumado a viver próximo de grandes cidades. Inclusive, já havia causado muitos problemas por isso. Será que o dragão não apresentou nenhuma ameaça nova? Beyond the Wall. Jon Snow, como sabemos, foi enviado lá para a muralha, como forma de castigo por ter matado Daenerys Targaryen. Afinal, ninguém em Westeros mal sabia quem era ela, muito menos respeitava, assim como ela mesma diz na série. Então sim, tem que mandar ele para bem longe por matar alguém que aniquilou uma cidade inteira e era desconhecida. Mas que diabos de castigo é esse? Os mortos já foram derrotados, o Rei da Noite não existe mais. Os selvagens, que antes eram inimigos dos Sete Reinos, agora são aliados. Então por que diabos ainda existe uma Patrulha da Noite, visto que a própria muralha foi derrubada e já é possível atravessar para qualquer lado sem dificuldade? Jon Snow, assim como a gente viu, se une com até então selvagens para desbravar as terras do sempre inverno, mas por quê? O que é que o Jon Snow espera encontrar lá, num ambiente tão inóspito, vazio e mortal, que mesmo no verão é frio pra caramba? Quem sabe, galera, algum dia a gente encontre sentido pra todas essas perguntas. Deixa aí embaixo nos comentários o que menos fez sentido e quais as suas dúvidas que não foram respondidas em Game of Thrones pra conversa continuar embaixo. Por hoje era isso, até o próximo vídeo, valeu e fui!